Então vamos lá. Romanos capítulo 6. Vamos no versículo 20. Existe um título que diz assim: mortos para o pecado e escravos de Cristo. Olha que interessante. Duas pessoas. Existem duas pessoas. Acredite nisso. Todos nós, você, eu, todos nós somos escravos de alguma coisa ou de alguém. A diferença é, ou a minha pergunta para você é: você é escravo do vício? Escravo de uma doença? Escravo de um matrimônio conturbado? Você tem sido escravo de uma família desunida? Você quer escolher a partir de hoje, que eu vou estar ensinando você a ser escravo de Cristo? Tem versões da Bíblia que ao invés de dizer escravo, diz servo de Cristo. Então todos nós servimos a algo, todos nós. Tem pessoas que elas são escravas, né, de um amante. Tem pessoas que ela é escrava do dinheiro. Você sabia que tem pessoas que ela é escrava do dinheiro? O dinheiro é o que fala mais alto na vida dela, é o que conduz a vida dela. Tem pessoas que ela é escrava do orgulho. Quem conduz a vida dela não é Deus, é o orgulho. Tem pessoas que ela é escrava dos sentimentos melancólicos. Outros são escravos da depressão, da tristeza, da angústia, da solidão. Por que eu estou mencionando tudo isso? É para você meditar. Porque o apóstolo Paulo ele fala exatamente sobre isso. E ele explica que devemos ser mortos para o pecado e servos ou escravos de Cristo. Então você precisa tomar uma decisão. Você vai observar que sempre nós estamos ensinando e orientando as pessoas que quando falamos de Deus, isso implica uma decisão. Porque não tem como, foi Ele quem ensinou isso a gente. Ele disse, não tem como você querer servir a Deus e servir a riqueza. Não tem como você querer servir a Deus e servir o mundo. Não tem como. Jesus disse isso. Tem pessoas que elas querem ser amigos de Deus, mas também quer ser amigo do mundo. Não vai dar certo. Jesus disse: ou você se torna inimigo do mundo para se voltar amigo de Deus, ou você será inimigo de Deus e será amigo do mundo. Agora você está entendendo por que o próprio Jesus, quando tinha uma multidão, Jesus parou, porque ali ele havia curado muita gente, ali nessa multidão Jesus havia libertado muitas pessoas, ele havia alimentado muita gente com 5 pães, você já deve conhecer a história, e 2 peixes. E essa multidão estava seguindo a Jesus. Mas Jesus disse: se algum de vocês querem ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que será que Jesus disse a toda aquela multidão que havia visto aqueles milagres? Ele disse: se você quer estar realmente comigo, você terá que negar-se a si mesmo. Então pense nisso. Pense nisso, medite nisso. Jesus, o Espírito dele, o Espírito Santo, ele quer habitar em você. Ele deseja fazer morada em você, que o seu corpo seja templo do Espírito Santo. Mas para que ele faça morada em cada um de nós, em nosso coração, como em nossos pensamentos, não pode haver maldade, não pode haver malícia, não pode haver ódio,
raiva, mágoa, pensamentos ilícitos, pensamentos ruins. Não pode. Você concorda comigo? Então, quando nós vemos pessoas que são escravas de um sofrimento, nós orientamos a elas, dizendo: olha, você precisa tomar uma decisão de se tornar servo de Jesus, escravo de Jesus. É o que o apóstolo Paulo ele fala lá no versículo 20. Leia aí comigo. São apenas 4 versículos que eu quero ler para você. Ele diz assim: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Concorda? Não sei você, né? Mas comumente, particularmente, né, já tivemos uma vida no mundo. Então, como ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, você não fazia o que é certo. Então, a pessoa que ela vive no pecado, ela não vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. É por isso que dentro de cada um existe um conflito, né? A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então ele diz assim: porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Veja, então o pecado, ele gera na pessoa uma vergonha. O pecado, ele faz com que a pessoa, ela fique mal. Ele faz com que a pessoa se sinta totalmente horrível devido àquilo que ela está fazendo de errado. E por isso eu posso dizer a você que não há nada mais gratificante, não há nada mais glorioso do que você ter a sua consciência, do que você estar em sintonia, não com a igreja, não com pessoas, mas você estar em sintonia com Cristo. Eu não sei como você tem vivido, não sei quem é você, mas eu posso afirmar, porque a palavra de Deus ela se cumpre. Ele diz aqui: porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora você tem vergonha? Ou seja, quando a pessoa ela vive uma vida errônea, ela vive mal, ela é envergonhada, a vida dela não progride, é aquela pessoa que ela anda para trás. Diz no versículo, ainda no versículo 21, ele diz assim: olha, pois o resultado de tudo aquilo é a morte. É a morte. O resultado do pecado é 2 coisas: vergonha e morte. Não sei se você acredita nisso. Eu não sei se você crê nisso. O resultado do pecado é a vergonha e a morte. Que morte é essa, pastor Luiz? Primeiro, a morte espiritual. A pessoa, espiritualmente, aquela força, aquele ímpeto, aquele vigor que ela tinha, aquela santificação que ela tinha com Deus, ela vai perdendo, vai acabando, ela vai morrendo espiritualmente. Depois que ela morre espiritualmente, ela morre emocionalmente, que é onde a pessoa começa a ficar desanimada, desacreditada, a pessoa começa a abandonar o sentido da vida, e aí isso começa a refletir no casamento, começa a refletir nos filhos, começa a refletir, né, no trabalho, na empresa. Isso vai refletindo na vida da pessoa. Então, você precisa meditar nessas palavras e, consequentemente, tomar uma decisão. Se você disser assim: não, pastor Luiz, eu estou super bem, eu estou tranquilo, eu sei do que estou falando, eu sei do que estou fazendo. Ok, se você sabe que do que você está fazendo é o correto, então Jesus disse
Jesus disse aos seus discípulos, os frutos, não as palavras. Palavra, falar, qualquer papagaio fala. Você concorda comigo? Falar, muitos falam. Agora, os frutos, Jesus disse que somente a árvore boa vai produzir bons frutos. Se a árvore é má, os frutos dela serão ruins. Então eu tenho que olhar a minha vida. Eu analiso a minha vida. Você deve analisar a sua vida e ver como você se sente, como você está. Tá bom? E aí ele fala no versículo 22, mas agora vocês foram libertos do pecado e feitos servos de Deus. Olha que interessante. Então agora, hoje, vocês foram libertos do pecado e feitos servos de Deus, ou podemos dizer escravos de Cristo, como diz lá no título. Por isso que você me vê aqui, ó. Sabe por que eu estou aqui no altar? Com um sorriso no rosto? Sabe por quê? Porque eu sou escravo, eu sou servo. Tenho os meus pecados, sim, óbvio que eu tenho, mas você pode acreditar. Há 26 anos eu me coloquei, eu tomei essa decisão. Eu falei, eu não quero mais ser escravo do mundo, não quero mais ser escravo dos vícios, escravo do ódio, da raiva, da mágoa, da agressão, não quero mais ser escravo disso, do orgulho. Então eu tomei a decisão de ser escravo ou servo de Cristo. Só que eu posso dizer a você por experiência própria. E olha que a cada dia a nossa experiência ela vai progredindo. Você se tornar escravo de Cristo é muito mais difícil. Contudo, é mais glorioso. A responsabilidade é muito grande. É muito grande. Mas a recompensa, segundo ele, vai ser ainda muito maior. Está escrito aqui. A vida eterna, a salvação, a paz no coração, a consciência tranquila, isso não tem dinheiro, não tem preço, não tem status, não tem tempo, não tem posição que nos dê uma paz como ter a presença dele. Então eu convido você que me escuta neste momento e que deseja, você que deseja fazer não o que eu estou falando, mas o que o apóstolo Paulo está ensinando. Até porque eu também eu procuro obedecer e fazer o que ele está ensinando. Quando ele diz, mas agora vocês foram libertos do pecado e feitos servos de Deus. Ou seja, então Deus, quando ele traz você para a presença dele, não é somente porque ele quer curar você, libertar você, porque, na verdade, milagre, qualquer um faz milagre, você sabia disso? Não digo milagre, porque o milagre é uma coisa divina, mas Jesus ele fala aqui, sinais e prodígios, muitos poderão fazer, os falsos profetas fazem isso, muitos enganadores fazem isso. Agora, os bons frutos, exalar o bom perfume de Cristo, com autenticidade, sem temer a ninguém, sem fugir ou evadir a ninguém e a nada. Ah, meu querido, isso não é para qualquer um. Não, não é para qualquer um. É só para quem realmente não fala de Deus. Porque falar de Deus, repito, hoje em dia se você entrar em qualquer bar, em qualquer lugar que você vá, em qualquer esquina, tem pessoas que falam de Deus, mas nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Então você tem que usar a sua inteligência, não a inteligência diabólica, como nós pregávamos outro dia aqui, está no YouTube, mas usar a inteligência, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria divina, que leva você não a uma confusão, mas a uma paz. Essa é a proposta que o Espírito Santo hoje está lhe oferecendo. Então, 22, mas agora vocês foram libertos do pecado e feitos servos de Deus. Amém?
Com isso, vocês, olha a recompensa, com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. Tem traduções na Bíblia que fala de santidade, né? Eu estava estudando a Bíblia aqui como companheiro, que fala, com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. Então Deus, Ele está falando com você neste momento, Ele vai abençoar a sua vida, no intuito, no propósito, de que você venha propagar, não ódio no coração das pessoas, não propagar desavenças, mas propagar a Cristo no coração dessas pessoas. Mas claro, isso é só para quem teve um encontro com Ele, isso é para quem está com Ele. Quem está com Deus vai desejar salvar almas. Quem não está com Deus, e se não está com Deus, obviamente, deve estar com outros, vai ser usado por esses outros. Então você tem que escolher, você quer ser escravo de quem? Agora você entende, quando Jesus ele diz assim, quando alguém te der uma bofetada na cara, o que você deve fazer? Dá outra face. Se você conseguir fazer isso, acredite, o seu futuro espiritual vai prolongar por muitos anos, provavelmente até a volta de Cristo. Por que, pastor Luiz? Porque você falar que ama é uma coisa, você suportar uma pressão, suportar um deserto, suportar uma perseguição, como Jesus disse, né? Assim como eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente não entende, né? Você só vai entender quando você viver isso. E eu posso falar isso para você porque nós vivemos isso. Mas eu posso falar isso para você também. Que quando você consegue, neste momento crítico, não se curvar diante das provações, não se render diante dos dardos inflamáveis do maligno, se você consegue se manter aos pés de Cristo, a Bíblia diz que você pode chorar a noite toda, mas pela manhã virá o gozo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Amém? Então ele diz, né? Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão o quê? Leia a Bíblia. A vida eterna. Então a recompensa maior de Cristo é a vida eterna. Eu procuro explicar isso para as pessoas que aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim e nas igrejas que realmente são de Deus, tem com certeza, sem dúvida. Mas se você consegue dedicar a sua vida a Deus, se você consegue ser o servo de Deus, se você consegue realmente renunciar à sua carne, não dar ouvidos às calúnias, às difamações, né, as difamações, podemos dizer assim, porque assim como Deus tem os seus servos, repito, que quer cuidar do coração das pessoas, quer salvar as almas das pessoas, assim as trevas também têm os seus servos. Tem, claro que tem. Até colocar aí para mim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí, Salmos 30, verso 5. Olha aí o que está escrito na Bíblia. Você que está chorando, você que se sente mal, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você não entenda o porquê eu estou falando isso para você, mas eu posso falar isso para você. Quem me conhece sabe, nós vivemos isso na pele. Continuamente, sempre acontece alguma coisa.
Agora, você pergunta, então, pastor Luiz, como que o senhor ainda se encontra aí? Pois é, isso chama-se novo nascimento. Isso chama-se estar fundamentado. Lembra a parábola dos dois firmamentos? É a casa que foi fundamentada na rocha. Virão tempestades, inundações e ventos contra aquela casa, que é a pessoa, que somos nós, mas disse Jesus que não vai destruí-la. Já por outro lado, ele menciona também que existem casas ou pessoas que foram fundamentadas na areia. E vai vir a inundação, vai vir a pressão, vai vir as tormentas, a perseguição, e essa pessoa, ela não vai resistir, ela não vai suportar, ela vai ser levada, arrastada. Então você está fundamentado aonde? Quem tem ouvidos que ouça, porque a obra é de Deus. Não sei se você observa, mas eu faço questão de ter aqui a cruz vazia. Por que a cruz vazia? Porque o nosso Deus, o meu Deus, ele venceu a morte, ele venceu os principados, ele venceu o inferno, ele venceu os caluniadores, ele venceu os perseguidores, ele venceu os seus traidores. Jesus Cristo, ele venceu a morte e ressuscitou. Está na glória de Deus e logo, logo, ele voltará para buscar os seus. Então, assim como eu preciso estar em comunhão com Cristo, você também precisa. Por isso que o diabo, já ouviu falar no diabo? Se você nunca ouviu falar, você vai, pelo menos aqui você vai aprender isso, porque tem gente que só fala da graça. A vida está uma desgraça, mas só fala da graça. O próprio Jesus falava, estejam alerta, vigiem, o vosso adversário, o diabo, ele anda rugindo como leão, buscando a quem devorar. Ele quer devorar, ele está devorando. Só que as pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem entender, porque as pessoas acham que o diabo, ele vem com chifre. O diabo não vai vir com chifre não, meu amigo. O diabo vem com ofertas, com propostas. É assim que ele vem. Então vigiem. Essas palavras não são minhas não. Se você não gosta do que eu estou falando, então por favor, briga com Jesus. Brigue com Jesus. Não brigue comigo não. Seja pelo menos homem, seja mulher. Assuma. Então, voltando aqui no texto, ele fala, que a nossa recompensa, o resultado disso vai ser a vida eterna. Por que será que ele está falando da vida eterna? Porque existe. Você está aí agora, eu estou vendo pessoas em vários países, pessoas em várias cidades daqui da região de do Vale do Paraíba, vários bairros também. Quer dizer, poxa, talvez você está aí preocupado com, com o coronavírus, com a pandemia. Você tem medo da pandemia, você lava a mão, você usa máscara, você está tenso. E talvez você não tenha o principal, não vou dizer medo, mas temor, que é de perder a vida eterna. A sua alma não vai morrer, o nosso corpo vai acabar, vai morrer. A roupa acaba, o dinheiro acaba, o carro, tudo acaba. Mas a nossa alma, a sua alma, ela é eterna. Então, para que o mal ele possa ceifar a sua alma, lembra o que o mal ele quis fazer com Jesus? Levou Jesus lá no deserto, e Jesus foi levado lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, Jesus, jejuando lá 40 dias, diz a Bíblia que o inferno se aproximou de Jesus e diz para ele: você não é filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Você está com fome, você já está bem, você já jejuou, você já agradou a Deus. Agora você pode comer um pãozinho aí.
E Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E você vai observar que o mal, as trevas, não desistiram. Jesus continuou a sua caminhada no deserto, ali agradando a Deus, suportando aquela pressão psicológica, intelectual, mental, física também, porque Jesus fisicamente ele estava esgotado. Daqui a pouco vem o inferno de novo e vem tentar Jesus. E diz a ele: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Tudo o quê? O que você acha que o diabo mostrou para Jesus lá no deserto? Ele disse assim: ó, tudo isso aqui eu lhe darei. Você consegue imaginar qual foi a oferta, a proposta que o diabo fez para Cristo lá no deserto? Escreve aí rapidinho. O que você imagina que o diabo mostrou para Jesus quando ele disse: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu vou te dar? Porque ali Jesus ele estava fisicamente falando esgotado. Imagine, durante o dia um calor insuportável, à noite um frio insuportável. Então ali o diabo deve ter mostrado, sei lá, uma piscina, uma praia, durante o dia, né? Uma água de coco, algo gostoso, uma sombra para Jesus descansar, uma cama, né? Uma rede para ele relaxar, porque ele estava esgotado. Com certeza, ele estava sozinho, não tinha nem a sua mãe, não tinha os seus irmãos, não tinha ninguém ali com Jesus, não tinha ninguém. Ali no deserto, aprenda isso, no deserto, ninguém vai estar com você. No deserto é só você, Deus e o inferno. E é ali que você vai provar quem você é. Então esteja você alerta com isso, esteja você atento a isso. Porque se o próprio Jesus, ele foi provocado, ele foi tentado de diversas maneiras. Então é por isso que hoje, no século 21 que nós estamos vivendo, você pode se preparar, você vai ser tentado a abandonar a fé em troca de um prato de lentilha. O que é um prato de lentilha? São as necessidades do seu dia a dia. O que vem a ser um prato de lentilha são os desejos que nós temos no nosso dia a dia. Pode acreditar, você vai ser tentado, você vai ser provado com tudo isso. Foi exatamente como aconteceu com Jesus. E quando não fora suficiente, as trevas voltaram pela terceira vez e falaram para Jesus. Falaram assim: ué, você não é o Filho de Deus? Então se lança aí no penhasco, se lança, porque é só você pedir que Deus vai enviar aqui legiões de anjos para sustentar você. E Jesus ali, ó, resistindo a todo instante. Meus queridos, diz a Bíblia que depois que Jesus, ele suportou aquela pressão maléfica e não caiu em tentação, não se rendeu, não se dobrou, não se vendeu, diz a Bíblia que depois vieram os anjos e lhe serviram. Eu posso profetizar aqui para você que Deus, ele vai enviar anjos para servir você. Mas isso só vai acontecer se você passar por essas lutas, essas tentações, essas provações e se mantiver firme. É isso aí. Você tire as suas conclusões. Você tome a sua decisão. Então, voltando aqui no texto de Paulo, ele fala que o resultado disso, vocês terão a vida eterna. Eu não sei qual
hoje tem sido a sua prioridade? Eu não sei, estou repetindo, eu não sei qual é a sua prioridade hoje. A minha, se você pergunta, pastor, a sua qual é? A minha hoje, eu posso dizer, há 26 anos, a minha prioridade é a salvação da minha alma, é a vida eterna. Porque o inferno, acredite, ele está atacando, ele está destruindo, ele está roubando, matando, destruindo. Se não fosse assim, Jesus não teria dito isso. Então se cuide, só se cuide. Assim como um pai orienta um filho, você que é pai e mãe, você sabe o que você fala para os seus filhos. Se cuide, meu filho. Cuidado, meu filho. Se cuide, tá? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Cuidado com quem você anda, não é assim? Cuidado com quem você fala, o que você escuta. Por que você fala assim para o seu filho, cuidado? Porque se ele não tomar cuidado, o mundo vai pegar ele. Então, como pai espiritual de você, eu digo, se cuide, meu filho, se cuide. Último versículo, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, não tem outra coisa. Não tem outra coisa, não tem outro pagamento. O pecado, uma vez consumido, você vai pagar este preço. Qual preço? A morte. Que morte é essa, pastor Luiz? Será que é a morte física? Em muitos casos, vem até a morte física. Nós já vimos de tudo isso acontecer. Mas como eu dizia no início do culto, você que está entrando agora, eu te aconselho, veja essa mensagem desde o início. Você não vai se arrepender. Então eu dizia no início do culto, que antes da morte física, vem a morte espiritual. Você vê que tem pessoas que nós falamos exaustivamente. Jejue, ore, seja fiel a Deus, leia a Bíblia, se consagre, libere o perdão, tenha bons pensamentos, pare de julgar as pessoas. Nós falamos isso exaustivamente, como diz a própria palavra de Deus, mas as pessoas elas têm dificuldades. Mas por quê? Porque ela está presa ao pecado. Então a morte no casamento, a morte familiar, emocional, a própria pessoa fica má com ela mesma. Não deixe isso acontecer com você. Em nome de Jesus, eu olho aqui para você e digo, eu estou no altar. Você acha mesmo que eu estou mentindo? Eu estou no altar diante da cruz. Está escrito que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. As trevas não suportam essas duas coisas que eu estou apresentando aqui para você. Tanto o altar quanto a cruz. Diz a Bíblia que a cruz hoje é poder. A cruz, você consegue repetir isso? A cruz de Cristo hoje, a cruz vazia, hoje é poder para os que creem. Procure lá na Bíblia. A cruz é poder para os que creem. E loucura para os que se perdem. Então você precisa tomar uma decisão. Eu já tomei a minha. Ah, pastor Luiz, mas as pessoas te criticam. Alguma vez você ouviu falar que ele foi criticado? Até crucificado. Aí eu fiquei pensando, né? Meu Deus do céu. Que profissão o Senhor escolheu para mim. Que vocação o Senhor me deu. Que dom que o Senhor me ungiu. Que unção é essa, meu Pai? Então dói. É difícil.
mas é possível, porque Ele mesmo disse que nenhum de nós não vamos ser provados além do que nós possamos suportar. Então, graças a Deus, graças a Deus. É difícil, mas eu posso dizer para você, haverá um dia que todos nós, você que crê, você que não crê, você que perdoa, você que não perdoa, você que é honesto, você que é desonesto, você que é uma pessoa fiel a Deus, você que é infiel a Deus, todos nós, haverá um dia aonde Ele vai servir cada um daqueles que vem servindo e honrando a Ele. Amém? Então vale a pena. Esse é o motivo pelo qual você me vê aqui. Ah, pastor Luiz, mas eu escuto falar muitas coisas. Amém. Você escuta falar muitas coisas? Amém. Que bom que você está escutando falar muitas coisas. Se você tem dúvidas, perguntas, se você é uma pessoa curiosa, a Igreja Cristã Vinde a Mim está, como você já sabe, sempre esteve de portas abertas para atender os católicos, os espiritualistas, os budistas, seja lá quem for você, evangélico, de outra denominação, não importa. Se você diz assim, pastor Luiz, eu precisava de uma orientação, eu preciso de um esclarecimento, nós estamos aqui para recebê-lo. Tá bom? Agora, se você diz assim, ah, pastor Luiz, eu não creio, não acredito, não gosto do seu jeito, não gosto de vocês, eu não creio no que vocês falam. É uma pena, porque nós amamos a todos vocês. Entretanto, contudo, o Senhor Jesus disse, Ele disse, cuidado, porque quem não ajunta, se esparrama. É uma triste realidade, mas você que tem ouvidos, Ele disse, você que tem ouvidos, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas tem pessoas que preferem ouvir, não ao Espírito que fala com a igreja, tem pessoas que querem ouvir a outras vozes. Mas você não é criança, você é criança? Não, você não é criança. Se você fosse criança, você não estaria me escutando agora. Você é adulto, então você tome decisão em sua vida. Amém? Último versículo, 23, vamos lá. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus, quem quer um presente de Deus? Você quer um presente de Deus? Olha aí. Ah, nunca ninguém me dá um presente, nunca ninguém me dá nada, ninguém lembra de mim. Pois bem, o Espírito Santo, Ele está dizendo a você que Deus tem um presente gratuito para você. Qual é? Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Ah, pastor, eu não quero isso. Ah, não, poxa, eu pensei que você ia falar que o presente de Deus é uma casa própria, é um carro zero, é um marido, uma esposa. Não, meu querido, você está totalmente enganado. Casar não é difícil, encontrar alguém não é difícil, comprar um carro, hoje em dia até com nome sujo você consegue, não é verdade? Agora, alcançar a vida eterna, isso aqui não vai ser para qualquer um. Por isso ele diz aqui, o presente gratuito de Deus, olha só, gratuito, é grátis. Então não importa a sua sexualidade, não importa a sua cor, não importa a sua nacionalidade, a sua cultura, não importa o seu nível social, não importa nada disso. Para Deus não importa nada disso. O que Deus Ele quer de você é que você seja um escravo ou um servo, não mais do pecado, como Paulo fala, mas de Cristo. Amém? Então, ele finaliza dizendo, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos, atenção, que temos
não todos, mas temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se eu quero o presente gratuito de Deus, que é a salvação da minha alma, sem me importar com o que os outros falam, que criticam, que não gostam. Você sabe que tem gente que gosta de doce, outro gosta de salgado. Tem gente que gosta do Corinthians, outro gosta do Palmeiras, não é verdade? Tem gente que gosta da esquerda, dos petistas, outros gostam do PMDB, do Bolsonaro, enfim. Cada um gosta de uma coisa. Tem gente que gosta de gente alta, outro gosta de gente baixo. Com Deus não tem nada disso. O presente gratuito de Deus só exige uma coisa sua, para acabar: que você esteja unido com Cristo. Mas tem muita gente que prefere unir-se a situações improváveis, incertas, que unir-se a Ele, que é algo certo. Até porque, se você está bem hoje, eu lhe pergunto, se você está bem hoje, quem fez a sua vida ficar boa? Foi Cristo. Então você tem que estar unido com Cristo. Amém? O meu único desejo é que você esteja unido com Cristo. Nada mais que isso. E claro, se você disser: poxa, pastor Luiz, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida e eu quero aprender mais. Se você quer aprender mais, anote o endereço aí. A igreja está na Avenida Manuel Caltabiano, 444, no bairro da Vila Monica. Terças e sextas às 20 horas e domingo às 9 da manhã. Se você disser: pastor Luiz, eu quero conversar, eu preciso de um atendimento, de uma orientação. O que o Espírito Santo está falando aqui hoje está tocando no meu coração. Eu sinto, eu preciso conversar. Então, você me escreva e nós vamos agendar um horário com o maior prazer e vamos brindar a você, a sua família, a quem você quiser, um atendimento.